Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui algumas fotos, tá? Pra gente fazer a nossa live. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de como identificar os atrasos no desenvolvimento da criança de forma eficiente, rápida, pra gente poder tomar as medidas necessárias, né, a tempo de não prejudicar essa criança futuramente, tá bom? Muito bem. Então, se a gente tiver que iniciar de alguma forma isso, a gente vai começar lá no útero da mãe, tá bom? Porque é lá onde tudo começa. No útero da mãe é que as coisas vão acontecer, né? O primeiro contato, né, do bebê com o ambiente, ele vai ser lá no útero da mãe, tá bom? E aí, nessa relação dentro do útero, deve haver, então, um ciclo, né, de ação e reação, tá bom? Então, quando a gente fala em estimulação, muitas pessoas têm um certo preconceito, né, dessa palavra, achando que estimulação é só para criança que tem problema, né? Que é a criança que está com atraso. Não, a estimulação, ela é esse contato inicial mesmo, né? Então, estimulação é tudo aquilo que vai incitar a realização de algo, tá bom? Então, a gente vai ter aí quais são os estímulos iniciais, né? Então, a voz, o toque da mãe, tá? A gente tem ainda no dia a dia a postura, né? As posições que o bebê fica e toda a rotina do dia a dia, desde do intraútero, né? Até depois quando o bebê nasce. Então, o ambiente, né? E tudo aquilo que a criança vai se relacionar naquele ambiente tem a ver aí com esse estímulo, tá bom? Quanto mais rico o ambiente for em estímulos, melhor vai ser para essa criança, tá? E aí o que acontece? Vai haver então um ciclo, tá? Em que as crianças, elas vão o quê? Transformar, né, os estímulos que não tinham nenhum significado em algo que tem agora um significado, tá bom? E o vínculo da mãe com o bebê, né, vai ser então aí o grande motivador para todas as conquistas que o bebê vai ter, tá? Então isso vale mamãe bebê, papai bebê ou cuidador bebê, dependendo aí, né, de quem tiver com essa criança, tá bom? Lembrando que tudo isso começa lá dentro do útero, tá bom? E por isso, né, é tão importante a gente falar, né, ainda na consulta do pré-natal, sobre a questão da estimulação. Então, duas coisas que a gente tem que falar no pré-natal para mamãe: estimulação e amamentação. São duas coisas essenciais da puericultura, né? O que é puericultura? É a arte de cuidar da criança, tá? Ela vai começar dentro do útero da mãe, tá? Porque a gente começa, então, estimulação já dentro do útero e também amamentação, né? Na fase gestacional, a gente já vai orientar essa mãe, tá? A gente tem aqui um vídeo também que a gente fez sobre como os cuidados que a mãe tem que ter com a mama, mas não é só isso. Todas as informações que a mulher precisa sobre a amamentação devem ser dadas no período pré-natal, né? Por quê? Porque a hora que o bebê nasce, se você for falar tudo aquilo pra ela naquele momento, ela já tá num turbilhão de emoção, ela tá super ocupada com o seu bebê, e aí vai ser muito difícil pra ela de assimilar tudo aquilo que você tá falando sobre estímulo e amamentação. Por isso que a gestação, ela é um tempo de 9 meses, né? Ou as 40 semanas que a gente fala, né? Que é o termo médico que a gente usa. É justamente para ela esperar o bebê e aprender sobre a puericultura, sobre a pediatria, tá bom? E olha que interessante, lá dentro do útero, a criança, ela tá tendo acesso, né, a vários estímulos do ambiente, né? Então, ela vai começar também a se movimentar, né? Então, vai vindo também aí a movimentação da criança, né? Então, por exemplo, a movimentação fetal, aí como vocês estão vendo aí na foto, né, que a mamãe, ela sente o bebê, né, mais ou menos aí por volta da 16ª semana, né, o bebê antes disso, ele já está se movimentando, né, mas a mamãe só vai sentir por volta da 16ª semana.
Na 16ª semana tem bastante líquido em volta do bebê, então ele se mexe ativamente, tá? E depois a mãe começa a sentir menos os movimentos do feto, por quê? Porque começa a ficar mais apertado. Então, no começo, o bebê dá cambalhota, o bebê faz vários movimentos, né? Depois ele já fica mais restrito, mexendo só o bracinho, né? A perninha, então ele fica com movimentos um pouco mais restritos, tá bom? Mas a mamãe já vai sentir. E isso é um parâmetro que a gente já vai começar a analisar. Por quê? Porque se um bebê mexe pouco dentro da barriga da mãe, tem alguma coisa errada com esse bebê. Então, a gente já pode começar a perceber sinais dentro da barriga. A gente sabe que um bebê que fica 24 horas sem mexer, né, precisa ir no médico urgente, tá, gente? Porque se o bebê parou de mexer, a mãe não sentiu o bebê mexer nas últimas 24 horas, é porque alguma coisa aconteceu com ele, tá bom? O bebê mexe mais à noite, tá? Quando a mamãe tá dormindo, e depois que a mamãe come também ele mexe bem. Outra coisa que acontece lá dentro, né? Todas as nossas linhas e digitais são determinadas intraútero, de acordo com a movimentação, tá? Então, se vocês analisarem, a gente não tem aqui, tem as preguinhas da mão. Então, ó, essa prega aqui, ela acontece por essa movimentação, e essa prega pela movimentação desses dedos, e essa outra prega aqui por essa movimentação, tá? Então, a movimentação da mãe, da mão da criança dentro da barriga, vai gerar as linhas e todas as digitais. Por isso que cada um tem uma digital, porque de acordo com a forma como você se mexe no útero, é que vai formar as suas digitais, tá? E a gente sabe, né, que depois, mais pra frente, quando a gente vai examinar a criança tem prega única, né, na palminha, significa que ela teve movimentos muito pobres dentro do útero. Então, isso é um sinal que o bebê mexeu pouco dentro da barriga, tá? Outra coisa interessante é a sucção, tá? O bebê, ele suga e ele deglute, né? Ele engole dentro da barriga da mãe, e isso vai acontecer com o líquido amniótico. Então, o bebê, ele engole o líquido amniótico, tá? E ele faz o xixi dele também, vai mantendo esse líquido amniótico. Quando o bebê tem uma certa dificuldade para deglutir por uma questão neurológica mesmo, né? Esse líquido pode aumentar na barriga da mãe, tá? E aí você tem uma situação que chama polidrâmio. Então, estes sinais, eles já podem ser vistos dentro do útero. É claro que, assim, fica um pouco difícil, às vezes, para a mamãe poder perceber isso, né? Porque aí é mais fácil um médico analisar, tá bom? Muito bem. Olha lá, então os alertas de hipotonia fetal. O que é hipotonia fetal, né? Hipotonia fetal é aquele bebê molinho, é aquele bebê que mexe pouco, tá bom? Então, olha lá, pregas palmares únicas nas mãos, né? Então, é aquela prega única, tá? Que é muito comum aparecer na síndrome de Down, por exemplo, tá? Mas em outras síndromes ela também aparece. Pouca movimentação fetal, lembrando que quando para de mexer mais de 24 horas, aí tem que avisar o médico, né? E o polidrâmio, que é isso que eu falei, o aumento do líquido amniótico. Então, são sinais de hipotonia fetal, ou seja, lá dentro da barriga da mãe, tá bom? Olha outra coisa interessantíssima, tá? Os bebês, eles ouvem dentro da barriga da mamãe, tá? Ele começa a reconhecer, né, a ter uma troca com a mãe lá por volta da 25ª semana, apesar de antes disso o aparelho auditivo da criança já estar pronto para ouvir, né? Mas ele começa a ter essa troca com a mãe. Então, às vezes, ele vai ouvir e muitas vezes ele pode até reagir dentro da barriga da mãe, tá bom? Então, vejam que é importante essa etapa, né? Muito pela questão do desenvolvimento sensorial, nem tanto motor, né? Como a gente tá falando aqui mais de motor, mas da parte do desenvolvimento sensorial. Então, nessa fase, o bebê já está começando a ter os primeiros estímulos, né? E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque, olha só, esses estímulos vão modular, tá? E aumentar a atividade do nervo auditivo, né? E isso tudo vai ser incorporado ao desenvolvimento da criança,
tá? E depois, quando a criança nasce, ela consegue discernir, reconhecer a voz da mãe, a voz do pai, a voz daqueles que conversaram com ela dentro da barriga da mamãe, tá bom? Tem mães que colocam música clássica, que colocam sons, né, diferentes, assim, calmantes para a criança poder ouvir dentro da barriga. Então, é super legal, tá, gente? Então, façam isso. As mamães, quem é gestante, tem essa opção, né, tem essa oportunidade. Façam isso, coloquem música, conversem com o seu bebê. A estimulação começa aí dentro da barriga, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala em desenvolvimento na criança, a gente fala em desenvolvimento neuropsicomotor e a gente abrevia DNPM, fica mais fácil. Então, muitos médicos usam esse termo, tá bom? E aí a gente consegue abreviar um pouquinho essa palavra que é grandona, tá? O desenvolvimento neuropsicomotor da criança abrange, então, o desenvolvimento motor, tá? Lembrando que o motor, a gente fala aí do motor grosseiro, que seria o sentar, o engatinhar, o andar, e o motor fino, que é o quê? Movimentação de pinça, né? Então, são os movimentos mais refinados, né? Que mexem com pequenas articulações, tá bom? A gente vai falar também de linguagem, aí você tem a linguagem gestual, né? Quando a criança fala dá, não quero, ou verbal, quando ela começa as primeiras palavrinhas. A cognição, que seria a inteligência, e o socioafetivo, né? Então, é como que essa criança se comunica com o meio, como que ela faz trocas com esse meio, com as pessoas que estão junto com ela, tá? Vamos lá. Gente, eu tô colocando aqui as fotinhos para vocês me acompanharem, que eu acho que fica muito mais fácil, né? Aqui. E dentro desse contexto, né, a gente não pode deixar de falar da neuroplasticidade, né, que é exatamente essa definição aqui, ó. A habilidade do cérebro de reorganizar os neurônios e os circuitos neuronais, né, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagem e vivências. Então, por que é tão importante essa neuroplasticidade? A gente tem que aproveitar a neuroplasticidade. Por quê? Porque as vivências, os estímulos, os aprendizados que a criança tem nessa fase, eles vão ser essenciais para modular os neurônios da criança. Então, a criança, ela cresce, né? Os neurônios, eles crescem, o sistema nervoso central da criança cresce em tamanho, mas a gente também tem que falar das conexões nervosas. Essas conexões, esses circuitos neuronais, eles vão se enriquecendo quanto mais a criança tem vivências e aprendizagens. Por isso que a gente fala que é tão importante não colocar a criança nas telas antes dos 2 anos. Por quê? Porque ali, além de ser muito pobre, né, sensorialmente falando, ali basicamente é som e imagem. Mas não tem cheiro, não tem sabor, não tem o toque, né? Não tem a expressão. Às vezes a criança só fica vendo desenho, não tá vendo um ser humano falando com ela. E aí é muito difícil, né? Porque a criança, ela imita, né? É muito difícil, então, dela copiar, né? Ou criar esses circuitos neuronais se ela não tiver esse tipo de estimulação, tá bom? Então, essa neuroplasticidade, ela acontece de forma muito mais intensa na janela de oportunidades, que são aí os primeiros 1000 dias de vida do bebê, tá? Quais são os 1000 dias? Compreendem, então, os 270 dias da gestação, o primeiro ano de vida, que são 365, e o segundo ano de vida, mais 365 dias. São 1000 dias no total. Esse é o período da janela de oportunidades, é a maior janela de oportunidades que a criança tem, tá? Apesar de que o desenvolvimento da criança, ele vai se seguir, né? Ele vai continuar 5, 10 anos de idade, cada aparelho sensorial tem a sua fase de maturação total, né? Então, você continua se desenvolvendo, mas até os 2 anos é aquele período que você tem maior neuroplasticidade, é a janela de oportunidades da criança. Por isso que a maior parte dos diagnósticos devem acontecer nessa faixa etária, aliás, muito antes, né? Porque a gente tem tempo de trabalhar essa criança, tá bom?
Então, isso é bem importante. E aí, então a gente já viu aí quando, né, qual é essa data, né, que a gente tem que prestar atenção. É óbvio que a gente vai falar agora idade por idade, mas lembrar que da gestação até os 2 anos de vida é o tempo aí que eu tenho hábil para poder fazer as intervenções e os diagnósticos, tá? Apesar de que vocês vão ver aqui que depois eu vou falar dos alertas, o ideal é começar muito antes, tá bom? E o local é o chão, tá? O chão é o cenário ideal, tá? Por que eu coloquei aqui cenário ideal ou cenário possível? Porque nem todas as mães vão conseguir colocar a criança no chão. Às vezes o chão da casa é um lugar de passagem de pessoas, enfim. Mas a gente precisa procurar colocar ela no chão, porque o tempo que ela passa no chão é essencial, é o lugar que ela mais vai desenvolver a parte motora dela, porque é uma superfície rígida, né? Então ela consegue fazer os movimentos e fazer força, né? Então é o melhor lugar para ela treinar, tá? Então o chão é assim imprescindível, essencial no desenvolvimento da criança. Ah, mas eu tenho medo de pôr o meu filho no chão. Não pode ter medo, gente, porque se você tá na sua casa, você limpou, certo? A gente tá na época de Covid, deixa o sapato para fora de casa, né? Evita entrar de calçado na sua casa, né? Isso já é uma recomendação até da Organização Mundial de Saúde, né? Então você deixa o sapato para fora ou num cantinho, né? E se você tiver muito medo mesmo assim, colocar um tapetinho de EVA, né? Aqueles que é tipo um quebra-cabeça colorido, né? Uma borrachinha que você coloca a criança em cima, tá? Além disso, tem a questão da vitamina S, que é o S de sujeira, que a gente já falou aqui na página várias vezes, que é a questão da imunidade da criança, que nesse momento a criança ela entra em contato com os bichinhos do ambiente, né? E aquilo gera nela anticorpos, então é essencial para ela ter esse contato dentro de casa com a vitamina S, que é ali a sujeirinha da casa, tá bom, gente? Então o chão é o lugar ideal para pôr a criança. Significa que eu não sou a favor de colo? Não, de jeito nenhum, gente. Eu sou super a favor do colo, do acolhimento, né? Mas a gente precisa colocar as crianças no chão para o desenvolvimento delas, tá? Criança que fica muito no colo e fica pouco tempo no chão vai ter vários problemas que a gente já vai falar daqui a pouquinho nos marcos do desenvolvimento, tá bom? Beleza, vamos começar então aí por meses, né, para vocês entenderem certinho o que a gente espera ou não de uma criança. Antes de iniciar por etapas, né, eu queria falar para vocês que existe uma frase que fala assim: cada criança tem o seu tempo. Essa frase, ela é um pouquinho perigosa. Por quê? Porque se cada criança tem o seu tempo, significa que os pais, às vezes, eles ficam esperando esse tempo acontecer. E nesse momento, o que pode acontecer? Você perde a oportunidade de diagnosticar, tá? E de ver que há algo de errado. Então, por isso que existem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Para quê? Para que a gente possa mais ou menos saber quando que eu vou começar a intervir nessa criança, né? Então, vamos olhar aí idade por idade. Então, o recém-nascido, ele é aquele bebezinho que vai do nascimento até os 28 dias de vida, tá? A gente sabe que o bebê, quando ele nasce, né, ele tá acostumado com o ambiente do útero, né? O ambiente do útero, ele é um ambiente quentinho, que ele se sente acolhido, né? Ele tem ali o barulhinho do cordão umbilical, que é shh, 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 que fica o tempo todo, ele ouve os sons da mãe. Quando ele sai desse ambiente, né, que é o meio extrauterino, a gente fala que o bebê ele vive uma esterogestação. E os primeiros 3 meses de vida do bebê vão aí corresponder ao 4º trimestre de gestação, tá? É a esterogestação. E por que é importante falar disso? Porque nesse momento o bebê ele não acha que ele nasceu ainda, mais ou menos assim, tá? Ele acha que ele ainda tá dentro do útero. Então ele vai carregar muita coisa do ambiente uterino. Então a gente tem que ver o que é, tem que entender, tá bom? Então,
Uma coisa que é muito importante, que os bebês, eles ficam sempre fletidos, tá? Como essa foto aqui, né? Eles costumam ficar mais nessa posição flexora, tá bom? E uma forma da gente estimular eles, né? O início da estimulação é colocando o bebê de bruços, tá? Colocar ele na postura prona, que a gente fala, que é colocar ele com a barriguinha, né? No chão, ou com a barriguinha no colchãozinho. Isso só quando ele estiver acordado, tá bom? Só quando estiver acordado, tá? O bebê, pra dormir, ele só pode dormir com a barriga pra cima, tá? A gente também já falou aqui na página sobre isso, né? A gente tem que tomar o maior cuidado, né? Por causa da síndrome da morte súbita no lactente, tá bom? Então, pra dormir é só de barriga pra cima, tá? Pelo menos aí até o 3º mês. Esse momento de pôr o bebê de bruços é quando você tá o quê? Olhando, supervisionando ele. Ah, mas e quanto tempo eu vou deixar ele nessa posição? O tempo que ele aguentar, que ele quiser. É o bebê que vai dizer o tempo, tá bom? A gente sabe que nessa faixa etária, o bebê, ele mama em livre demanda. E mamar também faz parte do desenvolvimento dele. Como que é a sucção, né? O sugar do bebê, se tá correto, se não tá. Uma sucção débil, aqui a gente fala, significa que esse bebê também tá com alguma alteração, tá bom? Deve ser investigado, porque a amamentação é muito importante, né? Não só para o desenvolvimento neuropsicomotor, como do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista imunológico, como do ponto de vista do vínculo, enfim, tem N benefícios, né? Mas você precisa analisar como que é a sucção do bebê, como que ele tá mamando, tá? Porque um bebê nessa idade, ele mama e dorme, praticamente isso, né? Um recém-nascido chega a dormir aí 18, 20 horas por dia, tá? Ele vai mamar em livre demanda e vai dormir. Mas quando ele estiver acordadinho, você pode colocar ele nessa postura, sempre supervisionando, para ele já ir treinando a musculatura, tá bom? Muito bem. Então, nessa faixa etária aí, né, de 28 dias, do 1º mês, o que vai contar, né, ele vai seguir você com o olhar, né, nessa fase ele vai enxergar mais o preto e branco, né, mas ele vai seguir com o olhar e ele vai mamar e dormir, tá bom? Basicamente é isso. Muito bem. E aí, com 2 para 3 meses, né, ele vai começar a ter um controle, né, daqui da região cervical. Então, é importante lembrar que o desenvolvimento da criança, ele é crânio-caudal, ou seja, ele começa na cabeça e depois ele vai para o restinho do corpo, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro marco, vamos dizer assim, do desenvolvimento é o sustento do polo cefálico, né? E como que a gente treina isso no bebê? A gente chama isso de tummy time, que é, na verdade, uma sigla em inglês, que é T-U-M-M-Y, tummy time, que significa barriga, posição, tempo da barriga, que é você colocar o bebê nessa posição aqui da foto, né? E ele adquire a postura da esfinge, né? Então, ele vai tentar levantar a cabecinha. Essa postura da esfinge, ou o tummy time, como as pessoas falam, ela é importante para o fortalecimento e para o estímulo dessa região aqui, tá? Essa é uma janela muito importante de tratamento. Quando a gente vê que o bebê, nessa fase aí, né, no finalzinho do 3º mês, ele tem que estar sustentando a cabeça e ele não sustenta, então isso indica que o bebê tem alguma coisa de errado, né? Ah, mas dá para esperar mais? Dá para esperar mais um pouco. Mas aí a gente já pode começar o quê? A ficar com a pulga atrás da orelha, tá bom, gente? Então, no final do 3º mês, a criança já deve estar aí sustentando a cabeça, tá? Nessa posição, a criança também suga bastante as mãozinhas, tá? E não é para tirar a mãozinha da boca dela, deixa ela sugar a mãozinha. Por quê? Isso é muito prazeroso para a criança, né? Isso vai trazer para ela um benefício muito grande, porque a criança tá nessa fase oral e ela tá explorando, então tem que deixar ela sugar, tá? Tem um brinquedo, um objeto que a gente costuma deixar nessa fase, que é uma argolinha, que a criança até segura com as mãozinhas e põe a boquinha, tá? Então, é um brinquedo legal para dar nessa faixa etária, porque a criança, ela vai estar exatamente na posição
para poder brincar e estimular a boquinha, tá? Gente, eu sou meio contra o uso de luvinha em criança, tá? Não, meio contra não, eu sou contra. Eu acho que não é interessante porque isso evita o contato da criança, né? Evita a criança de colocar a mãozinha na boca, isso atrapalha ela, tá bom? Então, não usem luvinhas em recém-nascidos, tá? Deixa as mãozinhas deles livres para ele pôr na boca, para ele sentir a mama da mãe, para ele se ambientar, ok? Então, postura da esfinge, então, nessa fase, ok? Vamos lá para os 4, 5 meses. Aqui, gente, o bebezinho, ele vai, quando ele ficar com as costas encostadas no chão, ele vai pegar o pezinho dele com as mãozinhas e vai fazer canoinha, que a gente fala. Ele vai tombar assim de um lado pro outro. E aí ele vai começar a querer rolar, tá? E aí, nessa fase, você também já pode começar a deixar ele apoiadinho. Ele não tá sentando ainda, ele tá ficando apoiado, tá? É diferente, tá bom? Aqui também é uma janela importante, tá? Do tratamento. E a gente tem que ir, então, deixando a criança fazer esse movimento da postura de canoinha. E deixar ele rolar. Gente, se o bebê não estiver no chão, como que ele vai fazer isso? Me digam. É muito difícil. Então, ele precisa estar no chão. No chão que ele vai fazer tudo isso, tá bom? Então, vejam a importância, né, da gente ter esse cenário ideal aí para criança, tá bom? 6 para 7 meses. Então, aqui a criança vai começar a treinar para sentar, tá? E vai sentar sem apoio no final do 7º mês, tá? E o bebê que ele não tem uma fase do chão boa, né? Que não faz a esfinge, que não rola, que não faz a canoinha, ele vai ter um sentar pobre, tá? Se a gente lembrar lá do 4º, 5º mês, né? Que a criança tá se tentando, a gente colocou ela apoiadinha para sentar, ela vai começar a fazer o movimento de tripé, que a gente fala, que é colocar a mãozinha dela para se apoiar. E isso vai até o final do 7º mês. Aí no final do 7º mês, ela tira a mãozinha e ela consegue um sustento de tronco. E esse é um sinal de prontidão para iniciar a introdução alimentar. Por isso que a gente começa a introdução dos alimentos nessa idade. Porque a criança ela tem o quê? Um controle postural, um tônus, né, de tronco. Então ela consegue ficar nessa posição. Então é a posição ideal para ela se alimentar, para você começar a dar as papinhas, tá bom? Então vejam que tudo tá relacionado, né? Então ao final do 7º mês tem que estar aí já começando a sentar, tá bom, gente? 8 meses. 8 meses é aquele bebê que ele vai sair do sentar, que ele já sentou, certo? E ele vai fazer a postura do gato, gente. A postura quando o gato, sabe quando o gato levanta o bumbum? Ele tá quase engatinhando, tá? Nessa fase, gente, que a gente vai ver aí a força das escápulas, né, da cintura escapular, dos quadris da criança. E se é uma criança que ficou no chão, ela vai fazer isso lindamente. Mas se ela não ficou no chão, ele vai ter dificuldade. Aí ele vai começar a se arrastar. Esse bebê que começa a se arrastar é um bebê explorador, gente. Tá vendo aqui na foto que ele já tá aí com coisa na mão? É aquele bebê que vai puxar a tomada. É aquele bebê que ainda não está engatinhando, mas ele já tá vendo, né, o ambiente ao redor dele. Puxar a tomada não, ele vai enfiar o dedo na tomada, tá? Ele pode puxar a toalha da mesa, ele pode bater na quina dos móveis. Então, nesse momento, você precisa tomar o maior cuidado com esse ambiente, porque o bebê começou a explorar, o bebê começou a andar. Então, essa fase que os pais têm que ficar super atentos, tá? Não pode largar a criança lá, tem que sempre supervisionar, tá bom? Beleza, e aí? Engatinhar. Gente, engatinhar é uma fase, assim, que é muito polêmica, tá? Por quê? Muitas mães falam que os bebês delas não engatinharam, tá? É normal não engatinhar? Olha, acontece. Alguns bebês não engatinham, tá? Ele não é obrigatório, mas ele é importante. Porque o bebê que não engatinha é um bebê que vai andar com muita dificuldade, tá? É um bebê que vai andar, a marcha dele vai ser muito mais difícil, né? Porque o bebê que engatinhou, ele fortaleceu, ele treinou toda a musculatura do corpo dele, do bracinho, da perninha. Então é muito mais fácil para ele ficar de pé, tá?
E outra coisa, o bebê que não ficou no chão o tempo correto, o que vai acontecer? A mãe, quando chega mais ou menos nessa fase, ela quer que o bebê engatinhe. Porque o pediatra vai perguntar, e aí, ele tá engatinhando? Aí a mãe vai falar, não, ainda não. Mas se é um bebê que ficou no berço ou no colo, a maior parte do tempo, ele não treinou. Ele não treinou sair do sentar por engatinhar. Então é aquele bebê que a mãe põe no chão com 9, 10 meses de idade. E aí ele vai se arrastar, ele vai engatinhar assimétrico, tá? Ele vai arrastar uma perninha. E aí muitas mães têm essa dúvida, será que meu filho tá com problema? Então, ali mostra que ele tá com uma fraqueza naquele grupo muscular, né? Mas por quê? Porque ele não treinou. Agora, se é um bebê que teve todo o estímulo certinho, como a gente tá falando, aí sim a gente tem que esperar um pouquinho, né? Mas aí a gente tem que prestar mais atenção. Mas se é um bebê que nunca foi pro chão, é um bebê de colo, um bebê que ficava mais em sofá, em berço, então ele vai andar, ele vai engatinhar assimétrico mesmo, tá bom? E a questão, né, do engatinhar, então, é extremamente importante, não é obrigatório, mas é essencial essa fase para que a gente tenha aí um andar rico, tá? Gente, eu vou falar pra vocês, eu sou contra andador, tá? Andador é proscrito, tá? Não é mais permitido. As mães podem comprar, porque você tem aí pra vender, tá? Mas o andador, ele atrapalha toda a marcha da criança, fora o risco de acidentes, tá? Gravíssimos que já aconteceram de andador que caiu da escada com a criança. Então, evitem, não comprem andador, tá? Coloquem a criança no chão, para ela passar em todas as etapas, sentou, engatinhou e andou. E aí, ó, por volta dos 11, 12 meses, a criança vai ficar em pé e vai andar sem apoio, né? Ela vai ficar em pé. Então, quando ela tá engatinhando, ela vai apoiar o joelho no chão e ela vai segurar e vai levantar, tá? Então, se ela não engatinhou, como que ela vai fazer isso? Só se alguém colocar ela de pé, entende? Então, percebam que existe uma linha do tempo do desenvolvimento e a gente precisa colaborar com isso, né? Deixar a criança no chão significa favorecer a toda essa estimulação que o meio vai dar para ela, para que ela venha andar, tá bom? Ah, mas o meu filho andou com 1 ano e 2 meses. Ótimo. Ah, ele andou com 15 meses. Ok. Até 18 meses a gente espera, tá? A gente espera para esse bebê andar, tá bom? E depois disso a gente já tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, tá? Então os marcos do desenvolvimento servem para isso, para nortear, né, o nosso acompanhamento da criança, tá bom? Mas não é tanto a questão de cada criança ter o seu tempo, não, gente. A gente tem os marcos do desenvolvimento, a gente tem aí um tempo máximo que a gente espera dentro de cada marco para começar a investigação, tá? Então, é bem complexo isso, tá bom? A gente precisa ficar atento, de olho, tá bom? Bom, e aí, o que atrapalha o engatinhar? E é o que eu falei pra vocês. A criança que não engatinha é a criança que pulou etapas, né? É a criança que foi pro chão muito tarde, e aí fica com aquele engatinhar assimétrico, que é arrastando uma perninha só, né? E aí, se ele não coloca o joelho no chão, ele se põe em pé só com a ajuda de alguém, tá bom? Então, engatinhar é extremamente importante, ok? E aí, o prematuro, como que a gente vai, né, analisar aí o prematuro? O prematuro, gente, a gente precisa corrigir a idade, tá? Então, por exemplo, se ele nasceu com 30, qual que é o correto? Seriam 37 semanas, tá? Quando é prematuro, nasceu antes das 37 semanas, tá? E aí eu preciso corrigir a idade. Como que eu faço essa correção, tá? Se ele nasceu com 32 semanas, a gente soma mais 8 semanas, ou seja, mais 2 meses, para completar as 40 semanas. Então, um bebê que nasceu com 32 semanas, eu dou para ele um tempinho a mais de 2 meses em cada marco do desenvolvimento, tá? Aquele tempo de espera, eu espero um pouco, eu espero dentro desse tempo corrigido, tá? Então, lembrem-se disso. Por quê? Porque o bebê, ele nasceu antes da hora, ele não completou o desenvolvimento, né? Ele não amadureceu
o desenvolvimento, ele vai amadurecer fora do útero. Então eu preciso lembrar que ele ainda está amadurecendo, né, neurologicamente fora do útero, o que iria estar acontecendo lá dentro, tá? Então o prematuro tem aí essa questão, tá? E quais são os meus alertas? O que eu tenho que ficar de olho? Além dos marcos do desenvolvimento, né? Cada marco tem aquele tempo esperado, mas eu preciso já ver se a criança não tá fazendo aquilo dentro do esperado, eu já tenho que ficar atento. Aí você vai corrigir a idade do prematuro, tá? E vai analisar também o contexto familiar, tá? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente tá na época da pandemia, as crianças não estão indo para a escolinha, elas estão ficando mais em casa. Muitos pais não têm dado a estimulação adequada para elas, colocam elas nas telas muito precocemente, antes dos 2 anos, que não é indicado. E aí essa criança, ela não vai ter a parte de estímulo adequada. Então primeiro a gente corrige a parte de estimulação dela, tá? Para depois eu começar a pesquisar uma doença, tá bom? Um sinal importante, então, de alerta é a hiperreflexia. A gente sabe que o bebê, ele nasce com reflexos primitivos, tá? E o médico é que vai ver isso, não é a mamãe, tá? É o médico que vê. Então, na consulta, o médico, ele vai ver se a criança ainda tá mantendo esses reflexos neurológicos que já eram para ter sumido, né? A maioria dos reflexos, eles vão sumir por volta do 6º mês de vida. E se esse sinal permanece, aí significa que tem alguma coisa errada, tá bom? Preferências posturais, por exemplo, a criança dorme sempre na mesma posição, mama só um seio, né? A criança, ela tem um achatamento do crânio, né? O crânio fica deformado, que é a plagiocefalia que a gente fala, que muitas das vezes é posicional. Então, as preferências posturais vão dizer que tem algo errado, né? Uma criança que tem torcicolo congênito, por exemplo, ela vai ter dificuldade nas posturas de esfinge, vai ter dificuldade em todas as etapas do desenvolvimento, tá? Então aí você já tem que ficar com a pulga atrás da orelha de novo. Controle cervical, outra coisa, gente. Por que eu falo disso? Porque ele deve acontecer no final aí do 3º mês, a criança já tem que estar sustentando a cabeça. E ali é a nossa maior janela de oportunidades terapêuticas. Então, se a gente começa qualquer investigação, né, e estimulação e fisioterapia nessa fase, a gente tem resultados muito bons, tá bom? Hipotonia, que é o bebê molinho, é aquele bebê mole, sabe? Aquele bebê que não fica na postura fletida, é um bebê que acabou de nascer e ele é mole, né? Então, o bebê, quando nasce, ele tem que ficar nessa postura. Ele geralmente fica com os bracinhos assim, tá bom? Então, é outra coisa que você vai olhar. E os sinais de hipotonia intraútero, que eu já falei, né? Então, a mamãe que teve polidrâmio, né, que é o aumento do líquido intrauterino, as preguinhas e as linhas das mãos, tá? O quanto que mexeu na barriga, se era um bebê muito quietinho, né? Então, tudo isso aí a gente vai começar a ver também, tá bom? E quando procurar, então, um médico geneticista, né? Por que a gente tá aqui falando desse assunto? Hoje eu priorizei um pouco da parte motora, mas a gente vai vir aqui novamente falar sobre parte sensorial, linguagem, comunicação, e aí a parte social e afetiva também, tá? Mas o que acontece? A grande maioria das crianças que tem algum problema genético vão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Nem toda criança que tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor tem uma doença genética, mas a maioria das crianças que tem doenças genéticas tem atraso. Então, nessa hora, é importante uma avaliação com o médico geneticista, tá? Aí eu coloquei aí pra vocês a fotinho de uma menininha que tem síndrome de Down, que é a síndrome mais famosa, mais conhecida, né, vamos dizer assim, e que cursa com hipotonia, o bebê molinho, com atraso no desenvolvimento, com deficiência intelectual, tá? Então,
é um exemplo de uma síndrome genética que vai cursar com um atraso do desenvolvimento, mas existem outras milhares de síndromes que vão dar atraso no desenvolvimento da criança, tá? Os erros inatos de metabolismo também vão dar atraso no desenvolvimento e pior, vão dar regressão no desenvolvimento, tá? Então a gente tem que ter atenção. Erro inato de metabolismo é quando você tem um problema no metabolismo da criança. Ela não consegue metabolizar alguns tipos de alimentos que ela come, tá? Então é quando falta uma enzima do metabolismo dela. Existem outros erros inatos que fazem depósito de substâncias dentro do organismo. Então aí, dependendo da enzima que está em falta, você vai ter o defeitinho associado, tá bom? E eles também cursam com atraso. As síndromes, né, dismorfologia é uma área da genética que estuda aquelas pessoas, aquelas crianças que têm os sinais de dismorfismo no rostinho, né, no corpinho, né? Então, são coisas que o médico geneticista vai dizer para essa mãe, tá? O TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, que também a maioria das vezes vai cursar aí, principalmente com atraso de linguagem e comunicação, tá? A gente vai vir depois mais pra frente falar um pouquinho sobre esse tema que também é extremamente importante e comum. Comum por quê? Porque as pessoas estão fazendo mais diagnóstico, tá? Não significa que aumentou o número de autistas, significa que aumentou o diagnóstico. As pessoas agora estão mais preparadas para fazer esse diagnóstico. E a deficiência intelectual, né, que também é extremamente comum e que a maioria delas tem aí uma origem genética, tá bom, gente? Pode ser ambiental, né? É multifatorial, mas pode ter aí uma síndrome por trás também. Por isso, a avaliação com o médico geneticista. Lembrando que o médico geneticista, gente, ele é um médico, ele fez medicina, 6 anos de medicina, e depois ele se especializou nessa área da genética humana, da genética médica. São 3 anos de residência, tá? Para quem não conhecia. E é uma área que vai cuidar exatamente dessas crianças, tá? E é importante a gente fazer essa avaliação, tá? De forma precoce, para que a gente possa começar o tratamento o quanto antes. Seja ele uma terapia com fono, com físio, com terapia ocupacional, ou seja com medicamentos, né? A gente sabe que os erros inatos de metabolismo, a maioria deles tem tratamento, né? E mudança na evolução da clínica da condição, né? Então, se você começa o tratamento a tempo, a mudança alimentar, a dieta, você consegue salvar, né, o cérebro dessa criança, tá? E é isso, tá? A gente hoje vai ficar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui na live. A live vai ficar gravada, então vocês podem assistir quando vocês quiserem, podem compartilhar, compartilhem com pediatras, com as outras mamães que vão poder ter acesso a esse conteúdo. E eu só tenho a agradecer, tá bom, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente se vê na próxima live, tá bom? Um grande abraço para todos.